você acorda todos os dias bem cedo e vai trabalhar, vai ralar bastante. Ou se não for para isso, você sai em busca de algum emprego. Você entrega currículo, faz entrevistas, tenta de tudo, mas as portas continuam fechadas. As contas chegam, as promessas de um futuro melhor nunca se cumprem. O seu país vivendo uma crise terrível. Você olha ao redor e fica imaginando, poxa, o sistema falhou comigo. E começa a aparecer uma dúvida que pode ser um tanto quanto perigosa. Se eu seguir todas as regras, se eu for um verdadeiro cidadão de bem, será que eu vou me dar bem na vida? Será que eu vou ter um bom futuro? E se eu quebrar todas as regras? Se eu virar um delinquente? E se eu viver à margem da sociedade? Será que não valeria mais a pena para mim? Talvez você ache que eu estou falando de alguém que esteja vivendo no Brasil e nos dias de hoje, não é verdade? Mas não. Eu não estou falando do Brasil e não estou falando nem dos dias de hoje. Estou falando de uma pessoa jovem que viveu há mais de 40, 50 anos em um outro país durante uma das maiores crises econômicas da história recente do Reino Unido. Foi exatamente esse sentimento de frustração, de revolta, que inspirou uma música que é um dos maiores hinos do heavy metal, Breaking the Law, do Judas Priest. Breaking the law, 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 breaking the law. Hoje nós vamos entender a história que existe por trás dessa música e, de quebra, aprender um pouquinho de inglês da letra, que é muito mais profunda do que parece. Meu nome é Gabriel Pietrazik, criador aqui do canal Hobby Rock, sou apaixonado por música, rock and roll e inglês. Sejam bem-vindos. No final dos anos 70, o Reino Unido vivia uma crise profunda. A inflação reduziu o poder de compra, grandes fábricas encerravam suas atividades, milhares de trabalhadores eram demitidos, e os jovens terminavam os estudos e simplesmente não tinham como encontrar emprego. E esse clima de desesperança ficou conhecido como parte do período chamado Inverno do Descontentamento. Greves, protestos, um enorme sentimento de revolta tomava conta das ruas. E foi exatamente nessa atmosfera que inspirou o Rob Halford, que é o líder, né, do Judas Priest, a escrever Breaking the Law. Agora que você conseguiu entender um pouco esse cenário, vamos dar uma olhadinha na letra. Você vai perceber que ela fala muito mais sobre uma frustração e perda de esperança do que sobre cometer crime, como muitas pessoas acusaram a banda na época, né? Inclusive, rola até um processo, não sei em que pedaço, já acabou, que a banda foi processada judicialmente porque alguns jovens se mataram e os pais acusaram a banda, né, por ter incentivado esse comportamento. Bom, vamos lá, pessoal. Analisando agora a letra, né? Antes de a gente analisar realmente o que significa cada palavra e tudo, vamos dar uma olhada na pronúncia, né? A letra não é muito grande, então a gente consegue dar uma olhada. É só fazer uma correção aqui antes. Você percebe que toda vez que a palavra I, que significa eu em inglês, a letra minúscula, né? There, I, as, I, if, I. Então, todos esses I aqui, na verdade, tem que ser escrito com letra maiúscula. Então, o I, que é eu, em inglês, sempre que você for escrever, independentemente se seja no início, no meio de uma frase, sempre coloque com letra maiúscula, tá? Vamos lá. There I was completely wasting, out of work and down. Aqui já vai uma pronúncia, que é out of work. Geralmente a pessoa que está aprendendo a falar, fala out of work, né? Só que esse out e o off você consegue juntar e pode formar uma única palavra foneticamente, né? Que é out of. There I was completely wasting, out of work and down. All inside, it's so frustrating as I drifted from town to town. Mesma coisa que acontece no português, que é quando alguma palavra termina com uma consoante e a outra começa com uma vogal, você percebe que existe uma certa sílaba. Por exemplo, eu vou falar em português os amigos. Os termina com S e amigos começa com A. Então, a última letra da palavra, do artigo, né, é S e a primeira letra da palavra amigos é A. Então, os amigos. Perceba que ninguém fala os amigos, fala os amigos. Mesma coisa aqui, as I, não é as I drift, né? Então, as I drift from town to town. Lembrando que aqui você não fala town, né? Town, tem um som do N no final. From town to town. Feel as though nobody cares if I live or die. So I might as well begin to put some action in my life. Gravem bem essa pronúncia aí, repita quantas vezes for necessário até você pegar o ritmo, né? Se a gente for cantar isso, como é que ficaria, né?
There was I completely wasting, out of work and down. All inside is so frustrated as I drift from town to town. Feel I through, nobody cares if I live or die. So I might as well begin to put some action in my life. E o refrão, breaking the law, breaking the law. Breaking the law. Esse TH aqui você fala the, né? Não é como se fosse a letra D, tipo D, law. É the. Breaking the law, breaking the law. Próxima parte da música. So much for the golden future. E aqui você escolhe se você pronuncia a palavra futuro do inglês americano ou no inglês britânico. Como o Judas Priest é uma banda britânica, Rob Halford ele fala future, né? Não é future. O americano falaria future. O britânico, future. Então, so much for the golden future. I can't even start. I've had every promise broken. There is anger in my heart. You don't know what it's like. You don't have a clue. Isso aqui, you don't have a clue, é uma expressão em inglês, uma expressão coloquial, né, que significa não faço ideia. Caso você não faz ideia, né? No clue, a pessoa fala. No clue, não faço ideia. You don't have a clue, você não faz ideia. Ou I don't have a clue. If you did, you'd find. Perceba que tem um apóstrofe em D aqui, né? Então não é you'd find. You'd find. If you didn't, you'd find yourselves doing the same thing too. E aqui já vai outro som do TH. No the law, você percebe que é um som vozeado, né? The. Não é ting, nem fing, como se fosse a letra F. Thing. Tipo as pessoas que têm a boca preta assim, falam assim. É esse o som que você vai fazer. E no finalzinho, you don't know what it's like. Que ele dá um gritozinho, né? You don't know what it's like. Gente, é essa a letra inteira e é essa a pronúncia. Agora destacar aqui algumas expressões, né? Out of work, down, you don't know what it's like, I can't even start, so much for, e a breaking the law. Out of work é uma expressão que você pode usar para desempregado, ou no caso, fora do mercado de trabalho, né? Que vem a palavra out. Então, out of work. Você pode falar out of. Out of work, que é fora do emprego, desempregado. Down. Down é o que? A pessoa está para baixo. Então a pessoa está abatida, desanimada, deprimida. Então na letra é out of work and down. Desempregado e desanimado e abatido. You don't know what it's like. Você não sabe como é, ou você não faz ideia da sensação. Então é uma expressão que faz você não está na minha pele, né? Basicamente. I can't even start. Eu nem consigo começar. Como assim? Começar o quê? Vamos supor que tem algo muito difícil que você queira fazer e você já percebe ali que não tem nenhuma chance de conseguir concretizar aquilo. Então você fala, I can't even start. Eu nem sequer, realmente não tenho chance nenhuma de fazer isso. Nem sequer consigo começar. So much for. Então, adeus a, ou tanto para. No caso, é uma ironia, né? É uma decepção. So much for. E o breaking the law, que significa, não é necessariamente você infligir alguma lei. É você quebrando a lei, mas é mais uma expressão para você ir contra o sistema, né? É um grito contra o sistema. Então, breaking the law. Mais uma vez, reforçando aqui algumas expressões que eu gostaria que vocês aprendessem, né? No primeiro estrofe da música. There I was completely by myself, out of work. Got to push, I'm completely down. Então aqui é uma expressão que ele usa essa expressão out of work. There I was completely by myself. Out of work, got to push, I'm completely down. Então essa primeira expressão é o out of work. Que é muito comum usado no dia a dia para dizer que você está desempregado, né? E como eu falei anteriormente, não significa apenas ficar sem fazer nada. É a condição de você estar fora do mercado de trabalho. Então, saindo um pouco da música, tem outro exemplo aqui, uma frase. He has been out of work for 6 months. Já está desempregado faz 6 meses. Então, já grava essa expressão, out of work. Desempregado, fora do mercado de trabalho. Down. I'm completely down. Né? Então, como eu falei, a palavra down significa para baixo. Você está muito abatido, triste. Né? Emocionalmente esgotado, abatido, né? Muito desapontado por algo. Então, down em inglês não é só descer para baixo, né? Ele também pode representar o sentimento. Breaking the law, e se você for traduzir literalmente, quebrando a lei, infringindo as regras. Só que, quando você vai analisar pela música dentro do contexto histórico, que eu já falei anteriormente, no início do vídeo, não é você romantizar crime, né? Você incentivar uma pessoa a cometer crime.
é justamente o sentimento, né, que as regras do jogo deixam de proteger o cidadão. O cidadão ele perde o respeito pelas regras, ele vê que as leis não funcionam mais, nada se aplica. É uma revolta, é uma frustração, é um grito contra o sistema, basicamente, né? Todos os brasileiros, eu posso dizer, que tem um pouco desse sentimento de breaking the law, porque você vê que o sistema não te ajuda, na verdade ele vai contra você. Então a gente tem que viver sempre breaking the law, quebrando o sistema para tentar sobreviver no mundo. A outra expressão, so much for, que aqui é uma expressão muito idiomática, né? Que é muito rica nessa música. So much for quer dizer o quê? Você está sendo irônico, você está demonstrando que é algo demais, ou que sobrou de alguma coisa, né? Então é algo prometido, algo que não deu certo. É um adeus a alguma coisa, é tanto para alguma coisa, eis que sobrou de alguma coisa, então so much for. Aqui um exemplo prático, fora da música no caso, né? Você planeja um passeio e começa a chover forte. Então você pode dizer, so much for our sunny day. Então, adeus, já era o nosso dia ensolarado. É o que sobrou do nosso dia ensolarado, é uma ironia, né? No caso da música, ele fala, so much for the golden future. O que seria golden future? Um futuro dourado, um futuro brilhante, né? Para ironizar essa promessa, né? De que o futuro promissor, que foi muito prometido, foi muito vendido para aquela juventude na época, né? I can't even start. O que seria I can't even start? O uso do even em inglês, ele é um intensificador. Então, nem, ou até mesmo, o mesmo se é a função do even no inglês. Então, ele não está dizendo que não consegue apenas terminar alguma coisa. Ele diz que nem sequer consegue começar. Então, I can't even start. Eu quero mudar, quero melhorar minha vida, quero ter uma melhor perspectiva do futuro, mas I can't even start. Eu nem sequer consigo começar a fazer isso. Quando a porta é fechada, antes mesmo de uma tentativa. E o último grito de revolta da banda, antes de ele ficar repetindo várias vezes o Breaking the Law, né? You don't know what it's like. Que é basicamente essa música, ela confronta quem julga de fora. É como se fosse, como é que eu posso dizer? Você não sabe como é, você não faz ideia do que é passar pelo que eu tô passando, né? Então, you don't know what it's like. Pode falar um exemplo aqui, ó. You don't know what it's like to lose everything. Você não sabe como é perder tudo. You don't know what it's like, I don't know, work, do what I do. Você não sabe como é difícil fazer o que eu faço, né? Então, you don't know what it's like. É você dizer que a pessoa não sabe como é estar na sua pele, basicamente. Certo? Bom, a letra não é muito grande, mas ela é muito rica em algumas expressões, né? Sugiro que vocês tirem um print, né, dessa tela aqui, que vocês podem usar para muitas coisas. E é isso, ok? Thank you, Rob Halford. Thank you, Judas Priest. E that's it. Um abraço e até o próximo vídeo.